Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos aguardar aqui a Andréia entrar para eu chamar ela. Pra gente começar essa live que hoje vai ser incrível. Aí chegou. Olá! Hello! Tudo bem? Tudo bom? E você? Estão me ouvindo bem? Tô. E você? Também, super bem. Ah, que bom. Vamos esperar entrar mais alguém? Ó, tá entrando uma pessoa. Vamos esperar entrar mais um pouquinho. Isso. Vamos falando como é que tá a nossa vida agora, né? Como é que você tá aí, Andréia? Me conta que você tá fazendo Olha, diferente que você eu não fazia antes. fazendo o quê? Não De entendi. diferente que você não Que eu não fazia antes. fazia antes? Nossa, difícil, sabe? Não saí nunca, né? Porque assim, eu sou a caseira. Adoro ficar em casa. Então, para mim, é assim, tá tudo bem. Como eu trabalho online, né? 99% do meu trabalho é online e sempre fiquei em casa para trabalhar. Então, assim, o que eu me fazia sair de casa? Fazer compra, ir para São Paulo para alguma coisa específica, né? Porque eu moro em Cotia, e Sim. visitar minha sogra, né? Acho que o que eu deixei de fazer foi visitar a sogra, que a gente ia toda semana. Mas Tadinha da assim, sogra, né? Tá arrasada. eu sou uma pessoa que consumo muito online. Tá. Assim, meus atendimentos são online, mas realmente eu sou online. Tipo assim, eu compro tudo online. Eu só não compro supermercado porque meu marido que é o cozinheiro em casa e ele que gosta de ir no supermercado. Senão, acho que até o supermercado eu faria online. Então, Ah, realmente não bom. está me atingindo dessa forma que as pessoas estão meio ansiosas, porque eu estou habituada a trabalhar home office. Que bom. Então, não mudou muito, né? O que mudou foi a forma de lidar com toda essa situação, de olhar para isso com outros olhos, né? Porque no começo também me assustou muito, fiquei bem assustada. Vou confessar que é, né, a mesma gente, né, que tem várias práticas e várias técnicas nas mãos, me deixou num momento de bem frágil, assim. Passei um dia meio bem introspectiva, chorona. Tipo, Uhum. A mas gente aí eu fica muito preocupada com tudo, é, não é só com a com nossa tudo, casa, não é né? só com a nossa casa. E aí eu Isso. fui voltando para dentro, sabe, calma, respira, né? Você conhece tanta coisa, vamos lá, volta para si, né? E é nessa hora que a gente consegue entender. Fala, calma, é o mundo parou, né? Tipo, a Sim. gente vindo nesse inteirinho que eu fui fazer compra para minha sogra, voltando de São Paulo, falei, nossa, parou São Paulo. O Márcio falou assim, não, Andréa, parou o mundo. É verdade. Para o mundo, Parou exatamente. o mundo. Então, assim, é algo muito maior, né? Muito, 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 muito. Nada é por acaso. Nada. Absolutamente nada é por acaso. Ô, Andréia, e também vamos falar, puxando a minha sardinha, que você também tem o Feng Shui na sua casa. Vamos Tenho. falar que isso ajuda muito, né? Tá com uma casa harmonizada, Super. com a energia alinhada, na é verdade? Cris, lembra quando você veio aqui fazer? Eu não esqueço, né? Porque você veio com suas varetinhas, que elas ficavam, É, da né? radiestesia. Da radiestesia. E aí depois você voltou para ajeitar todo, depois que você fez né? A primeira Como é análise. a primeira análise, era essa palavra que eu queria achar. Você fez a análise, aí você veio com os cristais, aí colocou aí as varetinhas. E hoje, realmente, e eu cuido dos cristais com muito carinho, né? Eu Porque sei. eu comprei potinhos especiais, sabe? E É. aí, você lembra que o meu quarto lá de fora, você falou assim, aqui é o lugar ideal para você trabalhar? Não sei se você Sim, lembra. claro que eu lembro. E aí, agora, definitivamente, eu vou arrumar aquele lugar, porque eu falei assim, eu preciso ir lá para. E agora me deu aquele impulso de ir com essa. Então a gente está começando a arrumar lá fora para a gente poder. Aí, como o marido está em casa, né? Estou aproveitando para a gente começar a ajeitar. Já fiz pesquisa na internet da cor da tinta, tem que Que fazer um massa. forrozinho, e aí a gente vai reformar. Em breve você vai ter notícias. Ah, Mas assim, delícia. aqui em casa, depois que você fez tudo aquilo que eu te falei que eu dormia mal, lembra? Lembro. Tudo mudou.
né? Energeticamente falando, assim, ficou muito mais equilibrado. Então, minhas práticas ficam mais fáceis até na hora da meditação, eu me sinto mais conectada. São vários pontos, né? Então, assim, não tenho o que me queixar, pelo contrário, só tenho que agradecer. Ai, que bom, graças a Deus. Eu fico muito feliz. E a mesma maneira a minha vida, né? Que a gente se indica, né? Então eu indico muito a Andréia para os meus clientes. Quem é meu cliente entrar aqui na live, acho que talvez muitos já conheçam a Andréia, porque é fundamental, né? A gente está passando esse momento, eu acho que aproveitar para equilibrar e fazer tudo o que você puder. A constelação, por exemplo, dá para fazer online, né? O Feng Shui também dá para enviar. Vou despachar semana que vem um para Curitiba. Despachei outro a semana passada, faz 8 dias. Então, dá para mandar online também, fazer toda a análise à distância. Isso é uma vantagem, né? A gente poder fazer esse tipo de coisa à distância e ajudar a atravessar esse momento de uma maneira mais fluida, né? Sim. Porque tanto a casa estando harmonizada, né? A gente não pode esquecer que também tem que se olhar, tem que olhar para dentro de si, né? E aí eu vou deixar essa parte com você. Eu queria que você explicasse de uma maneira bem natural, assim, para as pessoas entenderem exatamente. Quem nunca viu falar de energia, quem não conhece muito essas conversas de outras terapias, o que é a constelação, a importância da constelação, Andréia? Conta. Tá bom. Bom, vou falar de uma forma bem breve, né? Porque, assim, a gente poderia passar aqui horas falando o que é e para que serve, né? São tantas vertentes e tantas nuances, mas, basicamente, o que eu costumo dizer é que a constelação é uma terapia breve, né? Onde ela vai equilibrar o seu sistema como um todo. O que é o sistema? É o sistema familiar. Por quê? Porque tudo que vem ali de trás, né, do nosso sistema, que a gente nem lembra, a gente nem reconhece quando a gente não entende muito de constelação, ela vem moldar a nossa vida no presente. Então, o que ela vem? Ela vem solucionar problemas, quebrar padrões, né, de família, que acontece muito, geração em geração acontecem sempre as mesmas coisas, né? São padrões gerenciais. Dá um exemplo, por exemplo. Vou dar uns exemplos pesados, porque assim as pessoas entendem melhor. Aquela coisa de não casar também, né? Famílias, muitas mulheres solteiras. Também. É um padrão que repete, não é? Um padrão que se repete. Mães solteiras, mulheres que não se casam, pai alcoólatra, filho alcoólatra, né? Ou assim, por exemplo, tem casos que chegam muito concretos, né? Eu recebi um rapaz que tinha quebrado a empresa assim de uma forma bem estranha, que eu falava assim, mas você estava tudo certo, como assim, né? Você conseguiu? Me conta da sua família, né? Aí quando ele veio com a história, o pai dele tinha quebrado mais ou menos na mesma idade que ele, tinha o nome, sabe? Tinha posto o nome, né? Aquelas coisas de SPC, ele ficou mal, com depressão, a família quase quebrou no meio. E aí o menino estava repetindo o padrão do pai, por quê? Por amor ao pai. É meio essa inconsciente, né, Andréia? Totalmente inconsciente. Porque você ele fala nem assim, ele por era amor, criança. Parece que a gente fala, como assim que eu vou amar a minha família a ponto de repetir um padrão tão negativo, né? Então é inconsciente, né? Exato. Por quê? A constelação, a base dela é que nós viemos todos conectados por puro amor. É uma consciência coletiva familiar. É um campo de informações morfogenético. Então, isso a ciência também já explica. É um emaranhamento, né, de todas essas informações que se conectam. E a gente, para equilibrar esse emaranhamento, para equilibrar esse sistema, a gente que chega por último acha que a gente tem que repetir algo. Por quê? Porque a gente é interconectado por amor. Como eles vieram antes, mesmo que a gente não reconheça esse amor, mesmo que a gente, às vezes, nem conheça nossos pais, né? A gente acaba repetindo o padrão. Por quê? Porque a gente é conectado aos pai e mãe que geraram, né? Porque a gente também tem uma questão na família, na sociedade, que diz assim, pai e mãe é aquele que cria. Não, pai e mãe, na constelação, é quem gera. Não que os pais adotivos não sejam importantes, mas você traz uma herança genética, essa herança de informação dos seus antepassados biológicos, né? Você é parecida com o seu pai ou com a sua mãe, né? A gente é 50% cada um, é um óvulo
e um esperma que se uniram para você nascer. Então, por que a importância desses pais biológicos? Porque sem aquele esperma e aquele óvulo, você não seria você seria outra pessoa. E é essa a importância que o Bert traz. O Bert Hellinger é o criador das constelações, para quem não conhece. É essa a importância que ele fala. O maior bem que nós recebemos é a nossa vida. E essa vida veio de quem? Daquele óvulo e daquele esperma. A mãe é um portal para a vida. Ela arriscou a vida para nos dar a vida. Mesmo que essa mesma mãe tenha te jogado na lata de lixo. Sem aquela mulher, mesmo com todos os erros, e sem aquele homem que abandonou, por exemplo, né? Uhum. Sem aquele encontro, não, você não teria nascido, não seria você seria outra pessoa. Ah, mas eu gostaria muito que meus pais fossem diferentes. Isso é o que mais existe. Né? Claro. Todo mundo, mesmo com pais até presentes e pais conscientes, a gente ainda reclama dos nossos pais. A gente sempre vai ter algo a apontar. Mas a gente se esquece que eles também são humanos perfeitamente imperfeitos. O Andréia, e me fala qual é a importância. Por exemplo, eu não tenho... Vou te dar um exemplo para você explicar, tá? Eu não tenho problema nenhum com os meus pais, digamos. E assim, eu não quero saber de conviver com eles. Como isso afeta a vida dessa pessoa? Ela simplesmente ignorar. Ela não tem problema, mas ela não quer conviver. Explica isso. Tá, vou explicar. Bom, esse é um ponto bem polêmico, né, meu amor? Porque não é só estar brigado, né? Porque não. Assim, estar brigado também vai afetar diretamente. E não estar e simplesmente ignorar, eu quero que você explique a importância do pai e da mãe. Eu vou explicar porque é o seguinte, eu sempre bato nessa tecla. Você nem precisa conhecer os seus pais ou conviver com eles para chegar, porque na constelação são 3 leis que a gente tem que seguir. Né? Que são eles chamam de ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Os pais estão dentro da hierarquia, da ordem de chegada. Eles chegaram primeiro. Nas constelações, nós dizemos que eles são os grandes e nós os pequenos, e que temos que honrá-los. O que é honrar? É aceitá-los como eles são, sem julgamento. Independe de amor, independe de conviver. Porém, né? Ah, André, eu tenho várias hipóteses, né? Eu amo meus pais, mas não tenho paciência, né? E aí eu prefiro não conviver, por exemplo. Tá, só de você falar que você não tem paciência, você já está julgando. E aí você está se colocando aonde? Maior que eles. E muita gente também, Cris, chega aqui e fala assim, não, mas eu não tenho problema com os meus pais, eu sou apaixonada por eles, tenho uma convivência maravilhosa. Aí eu falo, mas você honra seus pais? Claro que eu honro. Honra mesmo? Você realmente não impõe o que eles querem? Porque hoje, nos momentos, por exemplo, de coronavírus, quantos filhos estão lá apontando para os pais assim, não saia de casa. Você não pode sair. Você não está vendo na televisão impondo o que ele acha que é certo. Ontem eu tive uma aula da minha pós-graduação de constelação familiar sobre saúde voltada ao coronavírus. E o Renato traz isso com muita clareza. Nós não podemos salvar nossos pais. Nós não podemos salvar nossa cidade, nosso planeta, nossos vizinhos. A gente tem que se limitar a nós e nos salvarmos primeiro. Cada um é responsável pelas suas atitudes. É o famoso livre-arbítrio. Quem somos nós para achar que podemos salvá-los? Eles são os grandes. Então, quando você diz, eu não quero conviver com meus pais, eu não tenho problema com eles, mas não quero conviver. Só de você não querer conviver já mostra que você tem algum tipo de julgamento. Aquela convivência te incomoda de alguma forma, né? Então, assim, não estou falando que você não os ama, mas às vezes a pessoa não quer conviver porque alguma coisa ali incomoda. Os pais brigam entre si muito, por exemplo, vamos supor, né? Os pais que se agridem, né, verbalmente. Ah, não, meus pais sempre estão brigando, eu não quero ficar perto deles. Você está julgando, né? Mas na obrigatoriedade de conviver, nenhuma obrigatoriedade de conviver. A gente, longe disso, ninguém é obrigado a nada. Mas quando você os respeita no sentido de que, nesse sentido da família, de que eles são os melhores pais que você poderia ter tido e que eles são os melhores para você dentro do que eles têm, porque os nossos pais nos dão tudo, um pouquinho mais do que eles já receberam dos pais deles. Se a gente comparar as vidas dos avós aos nossos pais, dos nossos pais para nós, geralmente, né, num padrão, é melhor, né, para quem conviveu com os pais.
É muito mais difícil para filhos que tiveram vidas tradicionais, de família tradicional, eu digo no sentido de pais presentes, né? Pais que presentes, que tentaram dar o máximo de amor possível, entenderem essa questão da honra, porque eles acham que só o amor basta, e o amor aqui a gente não basta, tem que honrá-los mesmo, e honrar é, como eu disse, é não julgá-los. É mais difícil uma pessoa de uma família comum não conseguir reconhecer do que alguém que me traz problemas duros, sabe? De rancor, de raiva, de pai que abandonou, de pai que batia, ou de mãe ausente, ou de mãe que não... Sabe? Existem milhões Porque de... quando ela acha que não tem problema, ela não vai olhar para essa questão, né? Não olha. E não reconhece, né? É. Entendeu? E aí é muito mais difícil o meu trabalho do lado de cá como consteladora. Para fazer a pessoa reconhecer que ela está fora do lugar. E às vezes, quando ela ama demais, também é muito problemático, porque quando ela ama demais, ela quer super proteger os pais, assim como ela foi super protegida a vida toda. E aí, o que ela faz? Ela assume o lugar dos pais. Sei. E aí, o que ela se coloca maior que eles. E aí, os pais viram filhos daquela pessoa. E ela não consegue sair do lugar de pai e mãe dos pais. E o que acontece na vida, isso? Quando inverte o papel. Inverte o papel, desregula o sistema. Eu vou dar um exemplo que eu adoro, que está no meu e-book. O sistema familiar é como o sistema de um corpo. Cada um tem o seu papel, são os órgãos, vamos supor, né? Então, eu nasci pulmão. Eu nasci pulmão, eu não posso ser o coração. Eu só posso ser pulmão. Se eu parar de fazer as vezes do pulmão, o meu pulmão vai adoecer. Ele adoece se eu paro de fazer as vezes de pulmão. E ele, quando ele não adoece sozinho, só ele, o órgão. Ele adoece todo o sistema. Você cai de cama, você padece, você vai precisar se recuperar até seu corpo ficar forte de novo para você conseguir levantar da cama. É a mesma coisa no sistema familiar. Quando você sai do seu lugar de primeira, segunda ou terceira filha e assume o lugar de outros deles, ou dos seus irmãos, ou dos seus pais, você está adoecendo todo o seu sistema. E tudo desregula. E aí, é o que a gente vem falar de saúde, né? Todo mundo confinado dentro de casa, um querendo mandar mais que o outro, ou tolerar o outro. Mas se cada um estiver dentro do seu espaço, dentro do seu lugar, sistemicamente falando, nada te incomoda. E a saúde vem em todos os aspectos. Né? Saúde física, emocional e material. Porque você não estando no seu lugar, muitas vezes as mulheres, vamos supor, as mulheres que não casam, que é um padrão, mas às vezes vem o quê? Às vezes não é nem um padrão da família, é uma situação que ela tomou o lugar da mãe ao lado do pai, por amor ao pai. E aí eu vejo no sistema claramente, você não está disponível para o casamento, você não está disponível para um homem, você está casada com seu pai. Entendeu? André, isso daí é uma coisa muito difícil de se colocar no lugar exato, né? Porque assim, a gente vê famílias com muitos irmãos, digamos, vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma amiga que são 7 irmãos, e ela ficou solteira e a irmã também. E ela é a mais nova. E ela que toma conta de tudo, ela que faz tudo, ela que decide tudo na casa. E aí é difícil você se colocar. A irmã mais velha, no caso, não sei se tem essa responsabilidade ou se é dividido entre os filhos, mas a irmã mais velha mesmo não se envolve. Então, aí também são coisas que são, né, relativas de sistema para sistema. Cada sistema tem as suas particularidades e é difícil a gente avaliar, diagnosticar assim numa conversa. Mas olhando de modo por cima, geral, é o quê? Geralmente, se alguém tiver que tomar conta dos pais numa velhice, por exemplo, que pode acontecer, seria o filho mais novo. Por quê? É o mais novo, então? É o mais novo. Por quê? Na ordem, tipo... Na ordem de chegada. Porque o mais velho que chegou primeiro, ele recebeu menos. O mais novo recebe mais, porque ele recebe de todos os irmãos. E ainda dos pais. E ainda dos pais. Então, eu sempre digo que filho não toma conta de pai e mãe. Só em casos realmente extremos. Os pais são totalmente capazes de cuidar de si próprios. Né? Eles criaram os filhos. Esse pai e essa mãe criaram 7 filhos. Como assim eles não são capazes, né? É que o filho, quando chega num determinado momento da vida, porque os pais fazem tudo para a gente ser um pouco melhor, né? Para pagar nossa faculdade, para nos dar o melhor.
E a gente chega num estágio que muitas vezes a gente ganha mais, a gente tem mais experiências, outras experiências diferentes que eles não tiveram oportunidade de ter, a gente ganha mais dinheiro, e aí a gente se coloca maior, achando que assim, meu pai não sabe, minha mãe não sabe o que é, eu tenho que cuidar deles agora. E não é assim. E a gente tem essa mania também, Cris, de achar assim, o que é bom para mim é bom para o outro. Mas isso não é uma verdade. A gente tem que aprender a respeitar o espaço do outro, né? De saber que todo mundo tem as suas escolhas e que a gente tem que entender isso de um modo geral e respeitar a escolha do outro. Deu para entender, mais ou menos? Essa minha amiga, ela tem muito problema financeiro. Sim. E ela há um desequilíbrio, né? Porque como são muitos irmãos na família dela... Mas aí, no caso do tem irmãos que não ligam. E o pai dela, antes de falecer, ela teve anos problema com o pai. O pai bebia, era alcoólatra, judiava de todo mundo na casa, principalmente da mãe dela. E durante muitos anos ela tomou a dor da mãe, né? E aí, o pai, talvez, mesmo agora que ele já faleceu, no final da vida ela teve uma relação melhorzinha com ele. Mas você acha que isso afeta ela até hoje na carreira dela? Com certeza, com certeza. Porque assim, ó, mais uma vez. Como que ela honra, então, uma pessoa que morreu? É só sistêmico, né? É dentro desse campo mórfico, nessa consciência sistêmica, né? Nessa consciência coletiva familiar. Então, a gente entra ali nessa consciência e organiza o sistema. Então, ela vai honrar isso de coração mesmo. Não é uma coisa que o pai ou a mãe tem que estar presente. Eu honrei meu pai depois de falecido, né? Então, minha vida também. Vou lançar um e-book essa semana sobre como a constelação mudou a minha vida. A minha vida também foi um turbilhão de altos e baixos. Tem que contar essa história, que é incrível. Minha vida foi um turbilhão de altos e baixos. Não é um e-book, é um livro essa história. Eu fiz ele resumido, porque senão ia ser um livro mesmo. Mas, assim, ó, por ela estar cuidando da mãe, por exemplo, hoje, ter cuidado do pai até sua morte, isso não quer dizer que ela estava no lugar dela de filha mais nova, na razão de cuidar, né? Pode ser que nesse inteirinho, provavelmente sim, ela se colocou maior, virou o pai e a mãe dos pais. E aí se equilibra. Quando a gente não está no nosso lugar e quando não honramos, problema financeiro, problemas com relacionamentos, problema profissional, né? Não faz o que gosta, não para em trabalho nenhum. Olha para os seus pais. É falta de honra. Exatamente esse problema. Ela não casou, ela tem a minha idade. Eu tenho 46, né? Vou fazer segunda-feira. 46, já tô com 46. Né? Ela tem a minha idade, minha amiga de infância, né? Então a questão é falta de honra aos pais. Então, assim, a primeira dica para todo mundo que está ouvindo aqui, que se identifica com um pouco dessas histórias, baixe meu e-book no meu site ou no meu próprio Instagram, na bio. Meu e-book é gratuito. Ali vai te esclarecer muitas coisas e vai te trazer uma noção mais, sabe, mais simplificada disso tudo. Porque, às vezes, a gente tenta passar tudo aqui, é difícil. Mas vocês vão começar a entender melhor isso. E outro ponto que eu também falo é que, assim, para todo mundo, quer melhorar um pouquinho essa situação com os pais? Faz o exercício que tem lá, que chama meditação de honra aos pais. Porque isso também, aos poucos, você vai mexendo esse sistema, empurrando esse sistema, até que você realmente honre. Porque mesmo nas minhas constelações, eu indico a meditação depois por mínimo 3 meses. Então, é uma dica que eu dou para quem está assistindo também. De fazer a meditação, mesmo que não queira constelar, ou que não conheça, ou que não queira fazer agora, não tem problema. Faça os exercícios que estão no e-book, que já vai dar um up. Isso é uma dica para sua amiga. Isso. E fala para mim, o pai e a mãe tem uma coisa. O pai é o dinheiro, a mãe é o trabalho. Como é que é? A mãe é o sucesso. Eu falo que é café com leite. Eles são inseparáveis, né? A mãe é o sucesso profissional. A mãe é o sucesso geral, é o sucesso na vida, porque o seu primeiro grande sucesso é o seu nascimento. E o pai é a conjunção disso, é o dinheiro. O pai é o que abre as portas para o mundo, né? É a carreira, é o que vem com ela, o dinheiro. Então, assim, um não vive sem o outro. Por isso que a honra aos pais é tão importante para todos os aspectos. Mas a carreira e a prosperidade, de um modo geral, é imprescindível. Você não vai se dar bem financeiramente, profissionalmente, se você não honrar seus pais. Sempre vai acontecer. Aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, André, mas eu faço tudo certo, por que está errado? Por que eu sempre perco dinheiro? Ou porque assim, a coisa vai até um ponto, a pessoa é super ótima em que ela faz. Chega um determinado momento, sei lá,
bate o carro um dia, sabe, de fazer o seguro, sabe assim, o seguro venceu ontem, vou fazer amanhã, aí dá perda total no carro, uma coisa bem absurda. Mas acontece, né? Então, assim, coisas que vão acontecendo que você fala assim, gente, eu falo por mim, porque esse e-book que eu vou lançar semana que vem, vocês vão ver, é assim, sempre endividada, sempre com pequenos empréstimos no banco, ganhava imensamente bem, porque eu era um cargo alto executivo de um grupo inglês, e não conseguia me manter. Não parava na mão o dinheiro. O dinheiro escapava. Isso foi muito notório. E quando eu comecei a olhar para isso, alguns anos atrás, me resolvi tornar consteladora e tal, que isso tudo mudou, eu falei, gente, eu preciso passar isso para as pessoas. Porque, e não é só o dinheiro, sabe, Cris? É assim, aquele vazio que a gente sente, que a gente nunca está satisfeito, mesmo quando você está com tudo em ordem, você fala assim, eu tenho uma amiga em Brasília que, num concurso incrível, que ela sempre quis, ela falou, Andréia, tá, agora tá, e ainda falta alguma coisa. É esse a falta alguma coisa, é o que a constelação também preenche, quer te trazer a plenitude. Eu falo muito de financeiro, porque esse é o meu foco realmente nas constelações, é onde eu estudei mais, porque foi isso que transformou minha vida. Mas o que mais me fez sentir feliz foi acordar todos os dias e dizer, vale a pena estar aqui. Porque eu passei a maior parte da minha vida questionando a vida. E, de repente, por mais meu financeiro está incrível, mas o que mais está incrível é a plenitude que eu sinto todos os dias de estar viva, de fazer parte. É isso que te preenche, de um modo geral, essa honra aos pais. E como eu te disse, meu pai faleceu há muitos anos e eu honrei ele depois. E olha, e para você ver o nível, né, de problemas que eu tinha com o papai, eu não fui nem no enterro. Então, não era brincadeira, né? Uma pessoa que deixa de ir no enterro do próprio pai, não é do nada, né? Não é por frescura. Então, para você ver que são coisas que a gente não entende e aí depois você começa a fazer todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, também falo, não adianta implorar, por exemplo, a amiga, vamos supor. Se a amiga não entender aqui o que eu estou falando, não adianta mandar ela vir fazer constelação. Ela tem que querer, ela tem que sentir. E eu falo assim, ó, eu quis mudar o meu padrão na minha vida. Um padrão de escassez, de altos e baixos, de vitimismo, eu era super vítima. Tudo era culpa dos meus pais, tudo era culpa do outro, nunca era minha. E a gente tem que aprender, e a gente aprende com a constelação, primeiro, não julgar, ser mais humano, entender que tudo que passa com o outro vem sim do sistema dele, 99%. Né, de coisas, de atitudes que a gente não concorde, normalmente são do sistema, é mais forte que a gente não consegue fazer diferente, por mais que queira, sabe? Então, ele te traz para um lugar de ser humano, de não julgar, de fluidez, da sua vida ser fluida, ser plena, ser leve. Os problemas existem, estamos passando por um problema enorme agora. Mas como lidar com isso, né? Eu tô com o marido 24 horas dentro de casa. Tá tudo bem, cada um respeita seu espaço, cada um tem seu, né? Seu time, seu lugar. É meio natural, os problemas vão ter. Né? Também tenho conta para pagar, os atendimentos também viram, né? Mas eu sei que o propósito disso tudo é muito maior também. Então eu me centro e falo, tá bom, aceito do jeito que é. Ontem também, nessa aula da pós-graduação, veio o assunto lógico que o assunto era o Covid-19, e é isso, né? A doença vem, para nós consteladores, ela é um sintoma de algo muito maior, né? Ela é um sintoma mesmo. Sintoma de coisas que o planeta já foi nos alertando e nós não tomamos conhecimento. Quando a doença instala, é como a doença do corpo. Quando a doença instala do corpo, a gente já teve vários sinais, mas a gente não prestou atenção. E quando ela vem, o que ela quer? O que a gente quer? A gente quer se livrar dela. Quando você está doente, tudo que você quer é se livrar da doença. Mas não é para se livrar, é para olhar para ela e agradecer e aceitá-la e dizer, ok, né? Como eu vou... O que eu tenho que olhar? Para onde eu tenho que olhar? O que eu tenho que aprender com isso? Porque é um momento realmente que a gente tem que aproveitar
dessas circunstâncias todas, desses desafios todos, e encarar de frente, dizer, ok, eu aceito o aprendizado. É muito aprendizado. Né? E saber olhar para isso com amorosidade, sem querer exterminar o vírus. O vírus nunca será exterminado. Ele vai ter um controle, a não ser que haja uma vacina, né? Sim, a nossa mas chance, né? A vacina. A questão é, isso várias matérias de cientistas falando, a imunidade se torna altíssima quando temos pensamentos positivos. Se a gente vibrar, a vibração do vírus é uma, a vibração da positividade é outra. Você não... A MFM. Se você estiver aqui, você não vai pegar. Sim. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes hoje, a gente manter essa vibração no amor. Principalmente olhando para dentro da nossa casa. Estou no meu devido lugar? Eu julgo as pessoas que estão ao meu lado? Né? Uhum. Olhar mesmo para isso com mais amorosidade. Eu acho que é por aí. Sim, eu sempre indico, né, para os meus clientes, assim que a gente acaba de fazer o Feng Shui, aí eu falo, agora vamos olhar para você, porque eu acho que aí multiplica infinitamente os projetos que vão chegar, a vida, a fluidez da vida da pessoa, né? Porque ela entende a importância de cuidar do espaço que ela mora, porque a nossa casa vai projetar a gente para os nossos sonhos, né? Exatamente. Vou indicar para as pessoas aqui que estão assistindo, vendo a gente, assistir o filme Sobre o Sol da Toscana, que é um filme que eu coloco o resumo dele na minha palestra. Sim. Porque ele fala exatamente da fluidez da vida que acontece quando você cuida da casa, né? Sim. E aí, seguindo essa ordem, então eu vou cuidar da minha casa, minha moradia, que é uma das minhas peles, e a principal também sou eu, né? Não dá para separar a casa e a pessoa. Não é uma dá. coisa só. E você tem que se olhar. E aí, quando você se olha, a sua vida deslancha, né? Deslanche. Você começa a acontecer. Acontece uma oportunidade incrível no teu trabalho. Se você não estava feliz, você acaba fazendo uma coisa que você gosta. Uma promoção, enfim. A gente conhece em comum, né, histórias de pessoas que tinham um relativo sucesso e desbundaram depois que fizeram o Feng Shui, a constelação, né, Andréia? Foi. Várias, né? A gente pode enumerar várias, né? Eu mesmo comecei a fazer a constelação antes de te conhecer, depois eu te conheci, fiquei só com você, né? Foi. Mas é uma mudança absurda na vida, na fluidez das coisas, não é um setor, né? Porque aí você honra o pai e a mãe e acontece uma transformação, porque isso é muito forte, né? E se colocar no seu lugar, porque tudo é inconsciente, né? E a gente vibra 90% no inconsciente. Então, quando você olha para a constelação e você faz, você começa a enxergar, você consegue enxergar o seu lugar, o seu papel ali. E aí reconhecer, você fala, eu acho que a palavra é reconhecer o seu lugar. Reconhecer isso. E aí você se dá conta onde você estava e onde você deve estar. Uhum. E Cris, posso fazer um convite para todo mundo aqui que estiver com a gente? Claro, deve. Vamos fazer uma meditação agora de honra aos pais, para que todo mundo sinta no campo, já que está todo mundo em casa, né? Ou mesmo no trabalho, não tem problema, são 10 minutinhos. Peraí, eu vou pedir, a gente dá uma enroladinha, uns 5 minutos, vou pedir para todo mundo que está assistindo aqui, pegar essa flechinha aqui embaixo, ó, e enviar para algum amigo, alguma amiga, algum parente que você acha que está precisando ouvir o que a Andréia vai falar. Então, chama para a pessoa vir aqui para nossa live e a gente vai fazer em 5 minutinhos isso. Isso, ok. Vamos então, falar, Andréia? Vamos só falar, enquanto o pessoal está chamando as pessoas, vamos falar um pouquinho. Então, tão forte, né, essa coisa de honrar os pais, de trazer no DNA da gente, né? Morfológico, né? Essa coisa toda, que inclusive os filhos adotivos, eles também, assim, trazem com eles as coisas biológicas, né? Por mais que tá numa família, que é amado, claro, sempre, né? Porque a pessoa que faz... Aliás, que falar de uma criança dentro das constelações é um tanto quanto polêmico. Então, vou tomar bem cuidado com as minhas palavras aqui. Isso. Mas assim, amor, para os pais adotivos e filhos adotivos, o que a gente pede em primeira mão é que reconheça os pais biológicos. Sejam gratos, né? Pela vida. Pela vida recebida, exatamente. É só isso.
né? Ninguém está pedindo para o filho voltar com a mãe que abandonou, nem procurar essa mãe, não é isso. É sistêmico, é no coração. Né? Então é um assunto bem polêmico dentro da constelação, mas você vê assim, a gente vê inúmeros casos de famílias que adotaram, né, crianças, e quando chega numa determinada idade, essas crianças começam a dar muito problema, muito trabalho. Elas começam a ficar rebeldes, não obedecem, maltratam esses pais adotivos, sabe? Sem respeito algum. Por quê? Porque o inconsciente dela, o sistema dela está gritando por reconhecer esses pais biológicos. Nossa, Mesmo que ela conscientemente abomine, acha que aqueles pais abandonaram, que, né, se sinta rejeitada. Sim, mas inconsciente, lembra que eu falei que a gente vem conectado por puro amor? Sim. O sistema dela quer reconhecer esse amor. E esse amor tá lá, ele só precisa ser reconhecido. Entendeu? Então, E assim, aí, mesmo que ela não conheça os pais, Andréia, ela nunca viu, não sabe, não tem notícia. Os pais que adotaram também não tem notícia, não tem como chegar, não tem problema. Ela faz a constelação e ela consegue acessar isso, né? exatamente. É o mais incrível da constelação, né? É o mais incrível, porque não precisa estar presente, né? A gente só tem que fazer isso com o que a gente tem. Nossa. Eu queria contar a história, né? Eu sei. Mas acho melhor não, né? Não, eu vou contar. Eu vou contar Conte. porque a minha prima não vai assistir essa live. É assim, né? Tem uma prima minha que ela estava na cama com depressão profunda e ela estava pensando em se matar, né? No fundo do poço da depressão. E aí eu falei com a Andréia, né? Falei assim, não, foi com uma outra consteladora? Foi com a outra consteladora. Essa história chegou agora pra mim da quando confusão. você... Eu não te conhecia na época, Não, né? não conhecia ainda. É, verdade. E aí eu falei para essa consteladora, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque ela não me ouve. Ela tá num ponto de depressão que eu já falei, ela não quer, só que ela chegou num ponto de, assim, anulou tudo, os meus tios, e não levantava da cama nem para tomar banho mais. E aí eu entrei no campo, assim, energético dela, e senti mesmo aquela energia de morte, né? Que ela ia mesmo. Ela falava e eu senti. E aí eu falei para ela, a gente pode fazer uma constelação para ela sem ela precisar participar de fato, porque ela não está nem em condições, né? Aí ela falou, podemos. Então você pede, tipo, uma autorização, né, tal. E aí fizemos. E a gente fez numa quinta-feira essa constelação. E na segunda, e a gente estava meio brigada, assim, um clima, não era brigado, mas eu estava um pouco magoada, a gente estava num mal-estar, porque tinha sido meu aniversário e ela não foi. Aliás, ela foi com uma amiga que eu nunca vi, e aí saiu, ela ia num show. Aí eu fiquei muito chateada, eu falei, puxa, né, ela veio no meu aniversário, não ficou, tal. Ficou uma coisa assim, e ela não me ouvia, não me atendia, não respondia os meus recados. Aí na segunda-feira, então isso foi na quinta, eu fiz para ela na quinta-feira, e aí na segunda, ela me ligou. Ela falou, não sei o que aconteceu, os meus tios moram no interior, né? Ela estava na casa deles. Eu levantei da cama, eu senti vontade de virar a minha vida. Tô em São Paulo, vim dirigindo sozinha e queria te ver. Queria falar com você. Queria que a gente consertasse, se tiver alguma coisa de mal-estar entre a gente, queria que a gente falasse sobre isso. Aí eu falei, tem sim, tem uma coisa ruim entre a gente, eu quero também falar com você, então vem aqui. Aí ela veio no meu escritório, que a casa dela aqui de São Paulo é muito perto do meu escritório, e a gente conversou, a gente chorou, a gente se abraçou. E a minha prima superou completamente. Hoje ela tá namorando, ela tá super bem, enfim. É assim, a constelação é mágica. Ela não sabe até hoje que eu fiz essa constelação para ela. E ela, o que foi a constelação? Como ela é adotada, foi para ela honrar esses pais biológicos. Porque como eu já faço constelação há muito tempo, eu sei da importância, né, dessa parte. E aí eu pensei, meu Deus, ela precisa honrar os pais, porque ela ficou sabendo que era adotada com 40 anos, e nisso ela tinha 41, e ela estava no fundo do poço, porque ela falava que ela sentia a rejeição dos pais biológicos. E aí a gente fez a constelação e transformou a vida dela, porque ela saiu desse padrão de coitadinha, foi muito assim, honrou na constelação dela, né, os pais biológicos, e isso arrumou a vida dela. Ela tá com uma vida completamente transformada hoje em dia.
Ai, eu fico feliz. Eu lembro que você contou essa história, eu fiquei bem Né? emocionada. E é isso, né? É isso que a constelação traz para a gente. Às vezes, uma pequena mudança no sistema já muda completamente sua vida. Né? A Cris já constelou comigo 2 vezes, mas assim, ninguém não se deve constelar muitas vezes, né? Não, acho que foi mais, Mas acho que foi umas foi 3. 3. A gente É, está fazendo de meses em meses, né? Não está fazendo mas toda hora, lembra? nem pode, né? Mínimo 3 Não meses pode. para cada uma. E tem coisas também que não precisam mexer. A gente faz mais exercícios do que mexer no sistema. Porque é isso, né? A constelação, ela é quase uma cirurgia na alma, né? A gente tem uma frase que é assim: a meditação varre, o Ho oponopono faxina e a constelação põe os móveis no lugar, Ah, né? que massa. Então é mais ou menos isso. E ela traz isso mesmo, né? Organizar, né, a sua casa interna. E eu Vamos fico, fazer? vamos fazer. Meditação, vamos fazer então. Chegou o momento, gente. Ô, Vou delícia. começar aqui, vou abrir aqui só um minuto. Então vou pedir para todo mundo respirar, se ajeitar na cadeira, vamos fechar os olhos. Respirar 3 vezes profundamente. Sentir seu corpo, o ambiente que você se encontra. E vocês vão permanecer com os olhos fechados até que eu peça para abrir. Então vamos lá. Imagine seus pais entrando aí nesse ambiente que você se encontra, papai e mamãe. E eles se colocam à sua frente. Para aqueles que não conhecem o papai ou a mamãe, não tiveram essa oportunidade, pode imaginar uma silhueta de luz. O seu sistema sabe. E aí vocês vão repetir, se puderem em voz alta, as frases que eu vou começar a falar agora. Querido papai, querida mamãe. Querido papai, querida mamãe. Eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter tido. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter tido. E eu sou muito grata por tudo que fizeram por mim. E eu sou muito grata por tudo que fizeram por mim. Sou muito grata pela vida que me deram. Sou muito grata pela vida que me deram. E mesmo não concordando com muitas coisas, E mesmo não concordando com muitas coisas, eu não tenho direito de julgá-los. eu não tenho direito de julgá-los. Por isso digo, eu sinto muito por todos os meus julgamentos, cobranças e críticas. Eu sinto muito por todos os meus julgamentos, cobranças e críticas. Eu não tinha intenção. Eu não tinha intenção. Eu não sabia como era. Eu não sabia como era. Mas agora eu sei. Mas agora eu sei. Vocês são os grandes. Vocês são os grandes. E eu a pequena. E eu a pequena. Eu sou 50% papai e 50% a mamãe. Eu sou 50% papai e 50% a mamãe. E tudo que aconteceu entre vocês não é problema meu. E tudo que aconteceu entre vocês não é problema meu. Por isso, devolvo aqui o que é de vocês. Por isso, devolvo aqui o que é de vocês. E levo comigo somente o que é meu. E levo comigo somente o que é meu. Porque vocês são os grandes. Porque vocês são os grandes. E eu a pequena. E eu a pequena. Mas agora eu já sou uma adulta. Mas agora eu já sou uma adulta. E eu vou seguir o meu destino. E eu vou seguir o meu destino. E para isso, eu levo comigo somente o que é meu. E para isso eu levo comigo somente o que é meu. Eu aceito a minha vida exatamente como foi e como é. Eu aceito a minha vida exatamente como foi e como é. E eu digo sim para a vida. E eu digo sim para a vida. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. E eu tomo a vida de vocês.
E eu tomo a vida de vocês. Tudo, a totalidade. Tudo, a totalidade. Pelo preço que custou a vocês e a mim. Pelo preço que custou a vocês e a mim. Mas eu sigo só com o que é meu. Mas eu sigo só com o que é meu. Eu aceito e agradeço tudo como foi e como é. Eu agradeço e aceito tudo como foi e como é. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Me abençoem. Me abençoem. E me permitam. E me permitam. Para que eu faça um pouco diferente. Para que eu faça um pouco diferente. Nem melhor, nem pior. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Apenas diferente. Por amor a todos vocês. Por amor a todos vocês. Peço, então, para tomar a força de vocês. Peço, então, para tomar a força de vocês. Para que eu possa seguir o meu destino. Para que eu possa seguir o meu destino. E ainda de olhos fechados, vocês vão imaginar papai e mamãe caminhando até suas costas. Papai coloca a mão no ombro direito e a mamãe no ombro esquerdo. E tomem a força do papai e da mamãe. É essa força que te impulsiona para a vida. É essa força que te dá força. É essa força que traz prosperidade, abundância, bons relacionamentos, saúde, fluidez, plenitude. Tudo o que você precisa vem da força do papai e da mamãe. Mesmo que você nunca os tenha conhecido, mesmo que eles não estejam mais aqui, mesmo que você esteja brigado com eles. Só os nossos pais têm a força que a gente precisa para que a gente siga. Tome o tempo que precisar. Não tenha pressa. Mas quando achar que tomou o suficiente, imaginariamente você caminha olhando para frente, deixando-os aí, sem olhar para trás. E aí vocês podem abrir os olhos. Ah, que delícia! Que gostoso fazer esse exercício de constelação, muito bom. Como é bom, né, ter essa coisa. O meu pai já faleceu, então esses exercícios é uma delícia trazer ele assim, uma saudade, uma coisa boa, né? É uma coisa boa, né? Demais. Vai ficando leve. Nossa, fica muito forte esses exercícios. E eu queria dar uma dica aqui também para a gente encerrar, que tá quase a nossa hora, né? Uhum. A gente colocar na mesa de trabalho uma drusa de ametista. Você tem a sua aí, né, Andréia? Assim que eu gosto, ó. Dessas pessoas que faz o que a gente fala. Aí, porque isso é muita inspiração, muita abertura na hora que você vai trabalhar. Então, ter uma drusa de ametista, cada ponta daquela é um foco de luz que chega. Então, você estar ali conectado com essa energia transmutadora, né? Para conseguir realmente sentir essa luz e tirar. Se você está com algum padrão, alguma coisa negativa, essa transmutação vai fazer toda a diferença. E receber aquilo que você está esperando. Meu Deus, me traz um cliente, me traz uma abertura. O que eu faço nesse momento? Como é que eu posso olhar o meu trabalho e ter uma saída para isso que está acontecendo? Ela vai te ajudar, ela vai ancorar para você essa energia. Então, acho que tudo ajuda um pouquinho, né? A gente mexeu hoje com essa honra aos pais. E eu convido vocês a baixarem meu e-book, fazerem a meditação de honra aos pais, porque isso também vai te dar força, vai te dar essa força que você precisa nesse momento para conseguir se manter aí equilibrado. Sim, obrigada a todos que estavam aqui. Obrigada. Quem tiver alguma dúvida, chama a Andréia aí no privado, no direct, que a constelação dela eu mega recomendo. A minha consteladora maravilhosa. Tá bom, eu Andréia? Super recomendo o seu trabalho também. Obrigada a você, Cris, por esse gratidão. Convite. É uma honra estar aqui. Vocês sabem o quanto eu te admiro, eu te amo muito. Eu também, exatamente. Muito grata.
Obrigada, gente. Obrigada pela Obrigada a participação de vocês todos. todos. Tchau. Tchau, meu amor.